para a intelectualidade, se tem estudo ou não, se tem muito dinheiro ou não. O Senhor ama todos de uma maneira profunda, transparente, sincera. Rogo que o Senhor tome estes lábios mortais, fale no âmago da alma, fale com cada um, não deixe ninguém do lado de fora, fale com cada um, não na cabeça, no intelecto, fale na alma, que todos saiam pensativos pelo que ouviram nesta noite. Vida, nós pedimos vidas, a vivificação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, no precioso nome de Jesus. Primeira vez aqui em Sarandi, estou amando. Eu preciso voltar em Sarandi. Eu preciso voltar. O ambiente é muito bom. Ouvinho de oração, de jejum. Eu me senti muito livre. Quando o ambiente, o irmão Beto sabe também, né? Como isso funciona. O povo está em consagração, você entra num ambiente leve, flui, né, é o que eu senti aqui. Amém. Eu preciso voltar em Sarandi. Amém. Amém. Ontem foi maravilhoso. Foi ou não foi? Amém. Muito bom. E hoje não será diferente. Quero ler, aproveitar que estão de pé, São Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 17. São Marcos 10. A partir do versículo 17. E pondo-se a caminho, referindo-se a Jesus, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Esse é o título da minha mensagem nesta noite. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor,
os seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém. Podem sentar. Vou pedir para você me dar a sua atenção. Olhar para cá, olhe para cá e me dê a sua atenção. Você sabia que existe algo como vida eterna? Isso existe? Durante muitos séculos, através das eras, homens têm procurado o segredo para alcançar a vida eterna. E tal coisa não é uma fantasia. Existe tal coisa como a vida eterna. Às vezes muitos pensam, que tudo termina no caixão. Morreu, acabou tudo. Você não precisa ser crente, não precisa ler Bíblia, ir na igreja para entender que não é assim. Se você observar a natureza, e Deus está em sua natureza, o Criador está em sua criação, você vai perceber que o sol nasce como um bebê que nasce. E nas primeiras horas do dia, seus raios são fracos, como um bebezinho em seus primeiros tempos é fraco. Ele vai caminhando pelo céu até que chega ao meio-dia, o clímax, o ápice. Ali está ele, com todo o seu calor, sua força, como um homem que chega no ápice da sua vida, aos 20 e poucos anos. E ali está ele em todo o seu vigor, sua força. Depois o céu, ou o sol, melhor, começa a caminhar para a sua sepultura no horizonte. E vem às 3 da tarde, ainda é dia, mas ele está morrendo. Verdade. Vem às 4 da tarde, ainda é dia, mas ele está um pouquinho mais perto da sua sepultura. Chega a seus 30, seus 40 anos de idade, ainda está vivo, mas está mais para lá do que para cá. Até que o anoitecer chega, onde ele, entre aspas, morre. E tudo acaba ali? Não. No outro dia ele se levanta para provar que depois da morte existe vida. A natureza te ensina grandes verdades. Por isso Jesus usava a natureza para pregar. Pregação simples, semente de mostarda, ovelha, pombas, árvores, machado, tudo coisas fáceis de entender. Já percebeu? Chega o outono, as folhas ficam amarelas. Por quê? O inverno está vindo e a seiva não pode ser encontrada nos galhos, ou a árvore morre. A ira do inverno irá matá-la. Então ela desce para as raízes, uma espécie de sepultura, até que o inverno passe. E então chega a primavera, onde ela sai da sepultura, a
ceifa, sai da sepultura e enche novamente aquela árvore e traz novas flores, novos frutos, novas folhas. E eu pergunto, se há uma primavera para uma árvore, será que não haveria uma primavera para o homem? Será que essa tal ressurreição não existe? Vida eterna existe. Amém. E este homem estava buscando isso. Vida eterna é o maior tesouro que uma pessoa pode encontrar aqui na terra. Porque você se mata para conquistar tudo aquilo que um dia vai deixar para trás. A tua conta bancária pode ser gorda, mas caixão não tem gaveta. Teu carro pode ser bonito, caro, mas você não o levará quando partir. A tua casa pode ser de muitos quartos e suítes e banheiras e todo luxo que você possa pensar, mas vai ficar para trás. E por essa porta da morte você vai ter que passar sozinho. A mamãe não estará lá, o papai não estará lá, a esposa não estará lá, o esposo não estará lá, o pastor não estará lá. E você acha que vai escapar? A coisa continua do outro lado. Só que existe muita tradição religiosa falsa, mentirosa, né? Muitos conceitos que o povo adquiriu e não é certo. A pessoa está sofrendo muito aqui, então a pessoa, né, vem a falecer, e aí dizem assim, graças a Deus, descansou. Será? Depende. O pior inferno que uma pessoa pode viver aqui na terra ainda é um paraíso. Se você tivesse um câncer que te consome os ossos, ainda seria um paraíso. Se você partir daqui sem essa vida eterna, sem Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte, Paulo, é citação de Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Presta atenção, só quando o viver é Cristo é que o morrer é lucro, do contrário não. Morrer não é lucrativo se o viver não é Cristo. Você não sai ganhando quando morre se o viver não é Cristo. E aqui temos um rapaz, um homem, né? A Bíblia fala que corre, vai ter com Jesus, ajoelha, o chama de bom mestre e lhe faz a pergunta e diz assim: eu quero essa vida eterna, o que eu faço? Aí Jesus diz para ele assim: guarda os mandamentos. Preste muita atenção agora, daqui para frente. Guarda os mandamentos. Faz. E ele cita alguns dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles se dividem em duas partes.
primeiros 4 mandamentos estão relacionados a Deus. Não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor em vão, não terás ídolos, etc. E os últimos 6 mandamentos se referem ao nosso relacionamento com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do teu próximo, etc. E por muito tempo eu não entendia melhor por que Jesus disse para ele isso, para ele guardar os mandamentos. Sendo que a lei, o propósito pelo qual a lei mosaica foi dada, não era para, a lei não foi dada para, com o intuito de ser guardada, não era essa a intenção da lei. Muito pelo contrário. Ela foi dada para que o homem percebesse que ele não dava conta de satisfazer o alto padrão de exigência divina, que é a lei. E então, diante dessa impotência, ele concluiria que precisava de um Salvador. Se você acha que dá conta, você não precisa de um Salvador. Mas se você acha que não dá conta, então você precisa de um Salvador. Então, eu não entendia porque Jesus disse para ele guardar mandamentos, sendo que vida eterna, o caminho para a vida eterna não é por aí, guardando mandamentos. Até que entendi que o que Jesus estava, na verdade, procurando era uma resposta de impotência. Ele estava procurando uma resposta de impotência, ou seja, que o mancebo dissesse assim: Senhor, mas ninguém dá conta de guardar a lei como Deus exige. Eu não dou conta. Mas você notou que a resposta dele foi bem diferente dessa? Tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Ele não entendia o propósito da lei. E isto por causa dos líderes. Porque os líderes da época, eles rebaixaram a lei de Deus a um plano puramente externo. E esse rebaixamento dava ao israelita a sensação de que ele de fato estava guardando a lei, quando não era essa a realidade, a verdade. Aí quando Jesus viu isso, ele vem e prega o sermão da montanha, Mateus 5, e ele diz assim, em outras palavras: eu vou lhes mostrar hoje o que Deus tinha em mente quando disse: não adulterarás, um dos mandamentos, né? Porque o fariseu ensinava assim para o israelita: se você não deitou com uma mulher fisicamente, você não é adúltero. E isso dava a sensação de que eles não eram adúlteros e que eles de fato estavam guardando a lei de Deus. Mas a coisa é bem mais profunda do que essa. O padrão não é tão baixo assim. Preste atenção. Deus exige perfeição absoluta. O padrão de Deus é tão alto que nenhum homem pode se qualificar por obras ou esforço pessoal. Aí Jesus falou assim: não é como te ensinaram, que é uma coisa física e externa apenas. Não, não. O que Deus tinha em mente quando disse não adulterarás lá no Sinai é que mesmo interiormente você tem que ser puro,
não tão somente fisicamente, exteriormente, mas também interiormente. E se você olhar para uma mulher e fantasiar com ela em seu coração, você já adulterou com ela. Aí a plateia assustou, porque esse padrão é alto. Porque para ser adúltero não precisa de motel, não precisa de cama, não precisa nem de contato físico. Você pode se tornar adúltero a 20 metros de uma mulher sem nem tocar nela. E aí a coisa muda. E aí você vê que a coisa complicou. E eu quero lhes dizer, disse Jesus, o que Deus tinha em mente quando disse: não matarás. Não é só apertar o gatilho contra alguém e matá-lo, mas se você em seu coração se irritou contra alguém, já o matou. Então, é por isso que a Bíblia diz que ninguém se salva por obras, mas somente pela graça. Por quê? Porque o padrão de exigência divina é altíssimo. Por isso ele diz assim: não há nenhum bom senão só Deus. Claro, porque eu posso ser uma boa pessoa para você, mas porque o teu padrão não é tão alto quanto o de Deus. Então, o pastor Will é uma boa pessoa, mas quando eu me comparo ao padrão divino, não dá nem para começar. Fico muito aquém. Você pode ser uma excelente pessoa para mim, para Isabel, ótima pessoa para mim, porque o meu padrão não é tão alto quanto o padrão de Deus. Mas quando ela fica diante do padrão divino, aí ela vê que não dá nem para conversar, que ela não se qualifica. O que seria perfeição absoluta? Esse é o padrão. Perfeição absoluta significa que para que Deus possa te aceitar, e lembrem-se, todos vocês aqui, sem exceção, não interessa quem seja, todos nós temos que passar por um julgamento. E Deus é o grande juiz. E não tem de choro. Vai acontecer. Acontece, ou deste lado, se nós julgarmos a nós mesmos, né, e aceitarmos Cristo, aí não seremos condenados com o mundo. Do contrário, haverá um trono branco. A Bíblia fala que é o julgamento das nações. Preste atenção. Perfeição absoluta é assim: para que Deus possa te aceitar por obra. Não, eu quero assim me qualificar pelas obras. Eu sou uma pessoa boa, eu dou gás, né, para a viúva, né, eu pago gás para a viúva, faço cesta básica para o pobre, eu visito as favelas, eu levo comida, eu dou roupa para o necessitado, e faço isso, faço aquilo. Ótimo. Não fumo, não bebo. A minha vida é do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Só que isso não é suficiente, porque o padrão é elevadíssimo. Para Deus te aceitar por obras, você não poderia pecar. O que é pecar? Né? Pecar, a palavra significa errar o alvo. Às vezes as pessoas pensam que pecar é só adultério, homicídio, sei lá, essas coisas. Também são, mas não só isso. Cada vez que você, de alguma forma, em pensamento, ou falando uma coisa que não devia, ou ouvindo algo que não devia, ou sei lá, você erra o alvo, porque você não deveria fazer aquilo, ou pensar aquilo, ou falar aquilo, você pecou. Para Deus te aceitar,
por obras, você não poderia escorregar uma única vez sequer na vida. Nada. Nem em pensamentos, nem em palavras, nem em olhares, nem em ações, nem em reações, de nenhuma forma e nenhuma única vez. Quem se qualifica? É como se você fosse trabalhar numa empresa, quisesse trabalhar numa firma, e ali dissessem assim: bom, os requisitos são os seguintes, a nossa exigência é a seguinte: você tem que saber 5 idiomas fluentemente. Pode parar, que eu já estou desqualificado. Já nesse item, você não se qualifica porque o padrão, a exigência está lá em cima. Está entendendo? Está lá em cima. Vou procurar outro trabalho, outro emprego. Não me qualifico para esse. Então isso é um padrão impossível de ser atingido. Às vezes as pessoas pensam que Jesus veio para ser um exemplo a ser seguido. Em um sentido, sim, mas ninguém consegue viver o tipo de vida impecável que Jesus viveu. Então, não se trata de moralidade, porque este homem não era rico somente em dinheiro, era rico em moral, tinha boa moral, nunca matou ninguém. Ele mesmo, Jesus falou: não matará, não adulterará, não isto, não aquilo. Ele disse: isso guardei tudo, minha moral é impecável. Não se trata de ter boa moral, não é suficiente. Jesus não esperava não queria ouvir melhor esta resposta. Ele queria ouvir assim: ninguém consegue guardar a lei. Senhor, não tem como, então como é que eu posso? O que eu faço? Eu não dou conta. Aí abriria-se uma brecha para Jesus entrar e ele diria assim: é por isso que eu estou aqui, porque você não dá conta. Só que não foi o que ele ouviu. Ele ouviu palavras com ar de arrogância: tudo isto guardei desde a minha mocidade. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou, e fez uma nova tentativa. Ele estava tentando responder uma pergunta, né? O que fazer para entrar na vida eterna? Aí o que ele faz? Ele vasculha a vida do homem e encontra uma fraqueza: o amor, o apego às coisas materiais, e faz uma exigência divina em cima de uma fraqueza humana. Parece maldade, não parece? Mas Deus não é mau, Jesus não é mau, é bom. Ele estava tentando responder uma pergunta: como é que se consegue essa tal de vida eterna? Ele estava levando aquele homem, conduzindo aquele homem a esse lugar, o lugar da vida eterna. Aí falou assim: quando ele viu ali uma fraqueza, ele fez uma exigência divina em cima daquela fraqueza. Aí fala assim: te falta uma coisa, falta-te uma coisa. Vá, venda tudo que você tem. Engraçado que ele não disse: traga para mim, né? Dá aos pobres. Hoje traga para mim. Venda seu carro, traga para mim. Traga para a igreja. Não, Jesus disse: dá aos pobres, vem e segue-me e terás o tesouro no céu. Seja honesto. Se Jesus te pedisse isso, você faria?
Você pode dar uma de hipócrita, né? Mas até para nós que não temos tudo o que aquele homem tinha, fica difícil, não fica? Venda a tua casa, tudo que você tiver no dinheiro no banco, se desfaça daquilo. Teu carro, venda teu carro, prende teu carro e dá para os pobres. Mas Senhor, eu suei tanto por isso. Até para nós seria complicado ficar sem nada e segui-lo. Agora eu te pergunto, você acha que a gente vai para o céu por vender, ou que para ir ao céu e ganhar a vida eterna, ou alcançar a vida eterna, a gente tem que fazer isso? Não. Você tem que entender que Jesus estava fazendo algo com a intenção de alcançar uma resposta de impotência. Ele exigiu uma coisa louca, absurda, mas a intenção era ouvir da boca daquele mancebo: Senhor, mas para ir para o céu tem que ir. Aí está difícil, né? Aí complicou, né? E aí, quando ele dissesse assim: eu não dou conta, é complicado para mim isso, ele diria: é por isso que eu estou aqui. Você não tem que vender seu carro, nem se desfazer de sua casa, nem de nada. Você somente tem que chegar nesse ponto onde você reconhece que precisa de Jesus e que você não dá conta. Por que você não dá conta? Porque o padrão é alto. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca pecou com os seus pensamentos, com palavras? Quantas vezes você falou para seu marido coisas que não deveria e depois se arrependeu? Ou você falou coisas grosseiras para a sua esposa? Isso é pecado. Quantas vezes você teve pensamentos negativos e impuros? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O padrão é tão alto que ninguém dá conta. Olha, eu vou ler algo aqui para você. Eu amei isso. Está na mensagem Perfeição. Se houver, parágrafo 30 e 31. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, se houver alguma coisa que eu possa fazer, então Cristo não tinha que morrer por mim. Você precisa entender que nosso problema com o pecado é mais profundo do que as pessoas pensam. Se eu perguntasse, por exemplo, para você: o que nos torna pecadores? Por que somos pecadores? A maioria responderia assim: somos pecadores porque pecamos. Meia verdade. Não é totalmente a verdade. Porque nós não nos tornamos pecadores a partir do momento em que cometemos o nosso primeiro pecado na vida. Por exemplo, eu falei a primeira mentira na minha vida. A partir dali, daquele ponto em diante, tornei-me um pecador. Não é assim. Nós não somos pecadores por obras, porque fazemos coisas pecaminosas. Não é isso que nos torna pecadores. Nós somos pecadores por atos, por obras.
Eu nunca menti na minha vida, então falei a primeira mentira da minha vida. Bom, a partir dali, ou daquele ponto em diante, eu me tornei pecador. Não é assim. A Bíblia diz que o nosso problema com o pecado começa no momento da concepção. Salmo 51, onde Davi fala não só de si mesmo, mas de todos nós, da condição de todo ser humano. Em iniquidade fui formado. Iniquidade fui formado, o bebezinho sendo formado no ventre. E em pecado me concebeu. Então, me concebeu a minha mãe. Quer dizer que no momento em que você foi concebido, que o espermatozoide fecundou aquele óvulo, ali começou o teu problema com o pecado. Por quê? Você diz assim, mas por quê? Porque naquele momento você herda, todos nós, aconteceu com todos nós, você herda uma natureza pecaminosa, existe uma hereditariedade pecaminosa, fruto da queda de Adão. E a presença dessa natureza em você é o que te torna pecador. Então nós não somos pecadores por obras, mas por natureza ou constituição. Em outras palavras, não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Essa é a verdade. É como quando uma maçã aparece na árvore. Você acha que quando a maçã aparece na árvore, a partir daquele momento em que um fruto aparece, esse fruto torna aquela árvore uma macieira, ou ela sempre foi? Sempre foi. Quando a maçã aparece, somente evidencia o que aquela árvore sempre foi, uma macieira. Quando o pecado aparece como fruto podre na nossa vida, isso não nos torna pecador, isso somente é uma evidência daquilo que somos desde o ventre. Pecadores. Então, se não são obras que nos tornam pecadores, também não podem ser obras, por melhores que sejam, as que irão nos tirar dessa condição pecaminosa. Por isso diz, não vem das obras. E não vem das obras porque o padrão é tão alto que ninguém dá conta. Aí nós entramos nisto aqui. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, tem muitas, nem um pouco de sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar disso e daquilo, ainda assim você está perdido. Você diz assim, eu vou parar de fumar, ótimo, você está fazendo bem à sua saúde, mas isso não te livra dessa condição de pecador. Nada que você faça de bom ou deixe de fazer de coisa errada. Quer dizer, se você diz, eu vou deixar de fumar, ótimo. Só que existem pecadores que fumam, você é um pecador que não fuma. Só isso. Eu vou parar de beber meu whisky, minha cerveja, minha cachaça, ótimo, te fará bem. Só que isso não te tira dessa condição de pecador. Não é tão simples assim. Existem pecadores que bebem cerveja, e cachaça e whisky, e você é um pecador que não bebe. Só
Só isso. Não vem das obras. Não vem das obras. O padrão é muito alto. Você não tem a menor chance, meu irmão. Ninguém aqui. Nada que você faça ou deixe de fazer, nada pode fazê-lo. Unir-se à igreja. Eu vou começar a ir na igreja. Ótimo. Mas isso também não é suficiente. A igreja, sabe qual é a minha preocupação? Que a igreja, ela tome o lugar de Cristo, no sentido negativo estou falando, porque há um sentido no qual ela tem que ocupar esse lugar, Cristo, sendo Cristo nela. Mas assim, se tem alguém desviado, você chega e diz, você tem que voltar para a igreja. Não, você tem que voltar para Cristo. Amém. E o voltar para a igreja é apenas uma consequência natural de alguém que crê em Cristo. Verdade. Cristo é a figura principal, não a igreja. Mas a igreja está tomando o lugar de Jesus. Num sentido negativo, estou falando. Ela, né? De que igreja você é? Não interessa. A pergunta deveria ser, você conhece realmente a Cristo ou não? Eu sou da mensagem. Eu sou assembleiano. Eu sou batista. E daí? Isso não significa nada. Se você não conhece Cristo de verdade, isso é a mesma coisa que dizer pato, marreco, galinha, peru, cavalo, qualquer coisa semelhante. Não significa nada. A menos que você nasça de novo, você não entra. Aí diz, unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas estas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo. Aí vem, livrinho de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. O cara está morto. Ajudar a si mesmo, como? Se não há nada do que ele faça que pode tirá-lo dessa condição, ou que ele deixe de fazer. Vocês estão me acompanhando? Estão me entendendo? Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer, ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus. Porque, para começar, você é pecador. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado. Fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo é tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode espiar o outro. Aí você diz assim, então, o que a gente faz? Porque eu tenho que mostrar a saída também. Não é só dizer qual é o teu problema. Apontar, que a lei é o que a lei faz isso. Nossos púlpitos estão virando campeões em apontar o problema. Mas mas como é que eu faço para sair desse buraco então? Me explica. Só te mostra que você está no buraco. Que fazer isso aqui é errado, que fazer aquilo é errado, que fazer aquilo outro é errado, que se você fizer isso aí você não é crente, porque... Mas nada se diz de como é que eu me desfaço disso. Eu vou dizer uma coisa aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Certo? Com a autoridade do nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do Senhor, a igreja está em queda livre. Cada vez mais e mais e mais indo para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo. E isso vai continuar acontecendo até que ela chegue àquele lugar que este homem nunca chegou. Um lugar em que ela diga: Senhor, não dou conta, me ajuda. Mas se você notar, o povo está fraco. Existem crentes nas mãos de psicólogos. Existem problemas de divórcio. Existem adultérios. Existem pecado para tudo que é lado, de toda a espécie. A igreja está fria, fraca, moribunda, e vai continuar caindo, vai continuar descendo. Sabe por quê? Porque o caminho para cima é para baixo. E ela vai continuar, e por mais que se pregue assim, e você tem que se esforçar, e não sei o quê, e criar vergonha na cara, isso não vai acontecer. Porque ela só vai começar a subir quando ela perceba que ela não dá conta. Mas até que isso não aconteça, ela vai continuar descendo, e os lares vão continuar se despedaçando, e os divórcios acontecendo, e os pecados entrando, e o mundo, e o avivamento zero. Ela vai ter que chegar nessa condição. Você diz assim: por que Deus prova além das forças? Sim. Sim. Por que, irmão? Porque senão, se Ele não provar além das forças, se Ele não te testar além das forças, a glória é para ti. Mas quando você enfrenta uma situação que está te deixando louco, vou ficar louco. Aí você percebe que para sair dessa situação, você vai precisar de um poder maior que a tua força, de uma força maior que a tua, de uma capacidade maior que a tua. Aí é que, somente a partir desse ponto em diante, é que você vai começar a entrar no sobrenatural. Até que você dê conta, você está no natural, na tua força. Mas quando você tem uma doença que está além da capacidade humana, entra no sobrenatural ou não? Quando você tem uma dívida impagável, vai entrar no sobrenatural ou não? Quando você tem uma fraqueza que não dá conta de vencer, você entra no sobrenatural ou não? Às vezes as pessoas pensam que fraqueza é uma desgraça, e choram pelas suas fraquezas, e ai meu Deus, e esta fraqueza, eu sou um crente, e sempre estou caindo nisso. Você não está entendendo. A tua fraqueza é a tua maior bênção. Não é uma desgraça, pelo contrário, é a porta de entrada para o sobrenatural. Por quê? Porque Deus faz assim, Ele permite que você vença com a tua força própria. Ele permite que você vença aqui, mas tem uma coisa aqui que você sempre está patinando. Meu Deus, isso aqui, eu odeio isso aqui na minha vida. E sempre estou caindo aqui nesse laço, nessa fraqueza. Falta-te uma coisa. Entendeu? Ah, mas eu venci aqui. Só que aqui, nesta área determinada da tua vida, isso aqui você não consegue vencer com força própria. Você vence aqui. Chega aqui e você não dá conta. E isso que é a tua maior fraqueza, é a tua maior bênção. Porque é aqui que você vai conhecer uma força além da tua força. Quantos estão entendendo? Aleluia, 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 aleluia. Isso
diz assim, pastor, e eu ficava apavorado. Quando uma pessoa chegava para mim no escritório e dizia assim, pastor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força, eu já fiz tudo que eu sabia, eu estou saindo da igreja, não aguento mais. Eu ficava apavorado. Meu Deus. Não, porque, pensa comigo, o que eu falo para uma pessoa que diz que não tem mais força e que não dá mais conta de nada e que perdeu as forças? Eu vou falar para ela, esforça-te. O homem está me dizendo que não dá conta, que não tem mais força. A irmã está me dizendo assim, eu não estou dando mais conta. Não, esforça-te, irmão, esforça-te. Ela já está dizendo para mim que não tem força. Hoje, quando alguém diz para mim que está sem forças, que não aguenta mais, isso é uma melodia tão maravilhosa para os meus ouvidos. Visitei um pastor que estava afastado, teve alguns problemas e se afastou. E ele chegou e disse para mim assim, eu cheguei no fundo do poço, ó, e o pior, não tenho força para sair. Sabe o que eu disse para ele, irmão? Ótimo! Ótimo! Eu falei assim para ele, se você entender este momento, meu irmão, é um momento de uma beleza espiritual tremenda, ímpar, sem igual. Se você entender, por que a pessoa sai da igreja? A pessoa sai da igreja porque não entende esse momento de crise espiritual. Porque a própria sinceridade dela tira ela da igreja. E ela fica assim, eu não vou ficar aqui na igreja, né, vivendo com essa fraqueza, fazendo essa coisa errada. Eu não vou ficar dando mau testemunho, eu vou embora. Sim ou não? Ela não entendeu que não era necessário sair da igreja. Pelo contrário, esse momento de crise espiritual, esse momento de impotência, era o mais belo momento da vida espiritual dessa pessoa, desse jovem, dessa moça. Porque a partir dali ela iria entrar no sobrenatural. Você está no fundo do poço, sem força para nada, e você não entende isso, você vai afundar como nunca. Mas se você entender, você vai voar como nunca. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa crer no que eu estou falando, mas é assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A igreja continuará na descida. Podem berrar do púlpito, podem fazer o que quiserem, até que a igreja não entenda que ela é nada sem Cristo, ela não começará o processo da subida. Porque a força do pecado é a lei. Nós temos medo da graça, pastor. Nós temos medo da graça. Quando nós começamos a ver o pecado entrando na igreja, nós queremos sufocar o pecado com a lei. Não faça isso, não é para fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não pode, não pode, não pode, não pode. E você cria uma igreja tensa. Você oprime. É a mesma coisa que eu estivesse aqui tentando apagar o fogo com lenha seca. Eu dou mais força para o fogo. Quanto mais legalismo eu tiver, mais a força do pecado, 1 Coríntios 15, é a lei. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém. Então, que medo que eu tenho que ter da graça, meu Deus? Vamos olhar por outro ângulo?
o pecado sim terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei e não debaixo da graça. Não precisa crer no que eu digo, mas um dia você vai lembrar das minhas palavras e vai dizer assim: aquele homem falou por Deus. A igreja só vai se erguer na graça, no poder do Espírito Santo. A igreja só vai começar a subir depois que ela reconhecer que ela não dá conta sem Jesus. Eu falei para aquele pastor, ótimo. Ele falou assim para mim: eu não tenho força para sair do poço. Ótimo. Aí ele espantou. Disse: como é que o senhor fala que esse momento é ótimo? Eu estou no fundo do poço. Eu estou mal. Eu estou sem força. Como é que pode ser belo este momento? Como é que pode ser bonito este momento? Como é que pode ser o melhor momento da minha vida? Eu digo: meu irmão, é o melhor momento da tua vida. Porque se você sair do poço, então você sabe que não foi a força humana que te tirou. Foi o poder sobrenatural. O poder sobrenatural que te curou, que te ergueu. Por lá vai continuar cada vez pior, 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 pior. Já está chegando pertinho do divórcio, e vai indo, e as brigas, e as contendas, e tudo, e vai piorar mais e mais. Ouçam! Vai piorar mais e mais, até que este marido e essa esposa crente digam assim: só Deus. Aí a coisa vai começar a mudar. Aleluia! A tua prova é além das tuas forças. Glorifica a Deus. Porque você agora vai ter a chance de conhecer o sobrenatural. Porque é só um sobrenatural para mudar essa situação, Senhor. Tem que ser além das tuas forças. O padrão tem que ser jogado lá em cima. Vende tudo que você tem. Meu Deus, mas assim é muito difícil. Então, para ir para o céu, eu tenho que... Meu Deus, está difícil demais. Você não pode pecar nunca, nem em pensamentos, palavras, com olhares, não nada, nenhuma única vez na vida. Meu Deus, o padrão é muito alto. Tem que ser assim, para que a glória seja para Ele, não para nós. Para que aquele que se gloria, diz a Bíblia, glorie-se no Senhor, não na sua própria carne, não na sua própria força. Aí você diz assim: qual a solução então? Muito bem. Deus sempre fez pactos condicionais com o homem. Se você fizer isso, aí eu te abençoo. Me obedece, eu te abençoo. Me desobedece, eu mando um juízo na tua cabeça. O homem sempre falhava. Deus de um lado, Deus de um lado, vamos pôr aqui. Deus aqui, o homem aqui. Um pacto contigo. Tem condições, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. E aí, o homem sempre falhava na parte dele. A parte de Deus não falhava nunca, mas aqui sempre estourava. Sempre estourava. Aí Deus, um belo dia, chamou um homem chamado Abraão. Presta atenção. Aí falou para ele assim: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer um pacto contigo, mas esse pacto vai ser incondicional. Aí Abraão disse assim: incondicional, Senhor? Como assim? O Senhor não vai exigir nada de mim? Deus falou assim: não, porque mesmo que eu exigisse, você não ia dar conta. Aí Abraão disse: tá, mas
E como será então? O Senhor vai exigir de quem? Aí Deus falou assim, é sempre a parte do homem que não dá conta, né? Sempre história aqui, o homem que não dá conta. Então é o seguinte, esse pacto é o seguinte, eu, Deus, vou me fazer homem, aleluia, e vou exigir de mim mesmo. Então nós temos Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E eu não sei se você crê no que eu vou dizer agora, mas Jesus nunca pecou. Nem em pensamentos, nem em palavras, nem em reações, ações, de nenhuma forma. Nunca, nem uma única vez. Ele é um varão perfeito. O único que deu conta de viver a lei de Deus, porque ele nasceu debaixo da lei, né? Para redimir os que estavam debaixo da lei. O único que viveu de uma maneira impecável, do jeito que Deus queria que a lei fosse vivida. Agora você me faz outra pergunta. Tá, entendi. Deus se fez homem e agora ficou firme desse lado, né? Nós temos aqui Deus e temos aqui um homem. Só que este homem é perfeito, aqui não estoura mais. Aí você diz assim, tudo bem, Jesus é perfeito, mas eu tenho que ser perfeito, ou senão Deus não me recebe, Deus não me aceita, Deus não me salva. E em Jesus nós temos uma exceção, porque ele foi o único que nunca pecou. Agora preste atenção, nessa exceção está a nossa esperança. Por quê? Preste bastante atenção, porque agora estou dando o remédio. Você sabe que o padrão é alto, você sabe que está desqualificado. A Bíblia diz que a nossa justiça, o que é a justiça? O nosso melhor, a nossa retidão, é como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? É uma linguagem muito forte. A Bíblia tem umas linguagens fortes, né? Tem uma linguagem forte muitas vezes. Trapo de imundície. A Bíblia diz assim, o teu melhor é como um trapo de imundície para Deus. Trapo de imundície eram os panos que as mulheres, naquele tempo, usavam no período da menstruação. Traduzido para hoje, o teu melhor é como um absorvente usado. Esse é o teu melhor. A isso Deus compara o teu melhor. Então não dá nem para conversar. Irmão. Se o teu melhor é isso, e o teu pior, então, compara com o quê? Sem Jesus não dá. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho. Ai, tem por vários caminhos. Não tem vários caminhos. Isso é conversa fiada, isso é mentira. Como é que eu posso ser salvo? Muito bem, eu vou te explicar agora. Quando você deposita fé em Cristo e diz assim, eu creio, mas não crer nele como, eu creio que ele foi um bom homem, não é suficiente. Eu creio que ele foi um bom mestre, um rabino, isto, aquilo, não é suficiente. Você tem que acreditar na divindade de Jesus Cristo. Porque se não crerdes que eu sou, em vossos pecados morrereis. Ele é Deus. O próprio Deus. Deus se vestiu de carne
Deus esteve aqui conosco na terra, caminhou, comeu, almoçou, dormiu, aqui na terra. O Logos se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus esteve aqui na terra em uma forma humana. Deus te ama tanto, sabe? Você estava perdido, e não é que Deus mandou um folhetinho cheio de Bíblia lá de cima. Ó, humanos, se virem. E aí o folhetinho veio lá das regiões. O folhetinho veio das regiões celestiais, por minha culpa. Não foi assim não. Ó, se virem aí, ó, aí tem todos os versículos, passagens, de tudo que você... Não, Ele veio. Ele veio. Se vestiu de carne. Você sabe por que Ele veio para te resgatar? Eu vou te dizer por quê. Porque Ele não suportava a ideia de viver uma eternidade sem você. Ele te ama demais. De tal maneira, nem Jesus deu conta de expressar tão grande amor. De tal maneira, eu não encontro palavras. O vocabulário humano é pobre, o vocabulário terreno é pobre. Eu só posso dizer: de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não crer na igreja, não crer em um credo, em uma religião, mas aquele que nele crê, não pereça, mas o que? Tenha vida eterna. Vida eterna não é uma conversa fiada. Vida eterna existe. De novo, aquele que nele crê, tem a vida eterna. Olha, a tua incredulidade e a tua maneira de ver as coisas não vai anular a verdade. Eu penso que o pior baque que um incrédulo tem, sabe, quando ele... para mim tudo acaba no caixão. Aí ele morre e se depara com tudo aquilo que ele não cria que existia do outro lado. Que baque. Aí você diz assim, eu digo assim, isso aqui é uma bateria, irmão. Mas eu não creio. Continua sendo uma bateria. A tua incredulidade não anula a verdade. Não anula a verdade. Que Cristo é o caminho, que Cristo é o único Salvador, que a coisa continua do outro lado e você tem que decidir enquanto está vivo aqui. Depois não adianta, reza a oração que seja, não adianta, selou o seu destino. Verdade. Muito bem, escuta. Quando eu creio em Jesus, com todo o meu coração, como Ele sendo o próprio Deus, o meu substituto, o que Deus faz? Deus pega a justiça de Cristo, a retidão de Cristo, a perfeição de Cristo e deposita na minha conta. Isso se chama imputação. O que é imputação? Vem da contabilidade. É um termo que vem da contabilidade. Significa acreditar algo na conta de alguém, como um depósito bancário. Você está no vermelho espiritualmente, perdido. Então, você diz, não, eu aceito, eu espero que se você não tem Jesus, você aceite hoje. Você aceite hoje. Não saia por aquela porta sem Jesus. Olha a maravilha da salvação. Eu creio, eu recebo, né? Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebo Jesus na minha vida. Eu aceito Jesus na minha vida. Eu creio que Ele é Deus que veio em meu resgate. É o meu substituto. Se você professar isso de coração,
Deus pega a justiça que você não tem, a retidão que você não tem, a perfeição que você não tem, e pega essa justiça de Cristo e joga na tua conta. Amém. E quando Deus vê essa retidão de Cristo e essa perfeição de Cristo na tua conta, Ele então te aceita e te declara justo e perfeito aos seus olhos. Isso é o Evangelho. Amém. Verdade. Você precisa de um substituto. O dia que comerdes, nesse dia morrereis. Você tem uma dívida, você nasceu endividado. E você precisa pagar essa dívida. Você diz, então eu vou pagar a dívida. Sabe, se você está no SPC, não adianta você, lá da loja, ô moça, tira meu nome aí, que eu preciso comprar uma geladeira aqui, semana que vem eu pago. Não é assim que funciona. Paga primeiro. Tem que pagar primeiro. Para depois ter o nome limpo. Tem que pagar primeiro. Então, a dívida é morte. Quer pagar a dívida? Tem que morrer. Só que se você morrer na condição de pecador, para onde você vai, será? A solução seria morrer antes antes de morrer. Como é que eu faço para morrer antes de morrer? É aí que Jesus entra e morre a morte que eu deveria morrer. Ele morre como meu substituto, ele toma o meu lugar. A morte de Cristo é a minha morte. Ou seja, com a morte dele, ele pagou a minha dívida, que era a morte. Glória a Deus. A ira de Deus estava sobre nós. Olha, você dá, mas eu faço coisas boas, pastor. Irmão, espero que você tenha entendido isso. Jesus falou assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quer dizer, o fato de você fazer boas coisas não desfaz essa condição de mal, de pecador. Não é por obras. Não vem das obras. A ira de Deus estava sobre nós, mas sabe o que aconteceu? Desviou e caiu sobre ele. 6 horas Jesus ficou ali pendurado na cruz. As primeiras 3 horas, das 9 da manhã até o meio-dia, ele esteve nas mãos dos homens, que o escarneciam: salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, desce da cruz, isto, aquilo outro, nas mãos dos homens. Do meio-dia em diante, o céu se escureceu, e até as 3 da tarde, ele caiu nas mãos de Deus, que esvaziou toda a ira que ele tinha contra nós, esvaziou naquele homem chamado Jesus. E ele foi punido pelos nossos pecados. Punido. Você precisa sair desta terra com uma fé genuína nesse substituto. O que você merecia, ele recebeu. O que você merecia receber, ira, punição, juízo divino, ele recebeu. Para que você hoje pudesse receber bênçãos. Irmão, não olhe para si mesmo, ou irmã, não olhe para si mesma. Às vezes você fica assim tão encolhida. Ai meu Deus, que eu não sou digna.
ninguém é digno, ninguém nunca vai ser, mas Ele é. Amém. E você tem que dizer, é verdade, eu não sou digno, mas tem uma coisa, eu tenho um cordeiro, eu tenho um substituto que é digno, e meus pecados foram punidos nesse homem. E isso me dá direito à cura, isso me dá direito à salvação, isso me dá direito a ser feliz aqui na terra. A única forma de atingir esse altíssimo padrão de exigência divina é por meio de Jesus Cristo, porque Ele foi o único que atingiu o padrão em sua conduta, em seu comportamento. Aí Ele disponibiliza essa retidão a todo aquele que crê. Sabe, o púlpito hoje virou coisa de psicologia, pregaçãozinha, psicologia, motivacional. Tem que ser pregado Cristo, o Evangelho, que é Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o israelita pecava, aí vamos indo para o final aqui. O israelita pecava, então ele tinha que levar um cordeiro lá no tabernáculo. E o sacerdote oferecia aquele cordeiro no lugar do pecador. Aí o sacerdote olhava ao longe, lá vinha o israelita com o seu cordeirinho. Ele dizia, tem alguma coisa errada que ele fez. Quando chegava na frente do sacerdote, o sacerdote não examinava o israelita. 101 de mensagem de companheirismo. Examinava o cordeiro. Ele queria saber uma única coisa: se o cordeiro era perfeito. Porque aquele cordeirinho animal era um tipo de Cristo, que é o varão perfeito. Então o cordeiro, que ia ser oferecido, não podia ter mancha, nenhuma doença, nenhum osso quebrado, não podia ser cego, não podia ser manco, nada. Tinha que ser perfeito. Então, ele não examinava o israelita, ele examinava o cordeiro. Ele queria saber uma única coisa: se o cordeiro era perfeito. E quando você tem Cristo, Deus não olha para ti, não te examina, Ele olha para o teu cordeiro. Ele quer saber uma única coisa: se o cordeiro que você tem é perfeito. Amém. Irmão, você imaginou estar na porta da morte? Isso vai chegar. Eu sou muito jovem, meu filho morreu com 20 anos de idade. Não venha com essa conversa para cima de mim. Só quando for mais velho eu vou pensar nisso. Amanhã você pode não estar vivo. Minha sogra tem 90 anos, viveu mais que meu filho. Não tem esse assunto de, você não sabe quando vai morrer. Está trabalhando numa oficina, chegam ladrões, pegam a caminhonete do indivíduo, voltam, pá, acabou. Dia de trabalho. Noite normal de trabalho. Aconteceu aqui. Parecia que ia ser um dia normal de trabalho, e não foi. Não sabe quando vai morrer. Isso é idiotice, é tolice. Um raciocínio desse é besta. Você tem, agora você pensa nisso. Quando chegar aquela hora, que vai chegar, que pode chegar a qualquer momento, você não fica apavorado. Você não fica trêmulo diante da morte, mas você sabe que tem a justiça que Deus requer na tua conta, a perfeição que Deus requer na tua conta. Por quê? Porque você crê no Senhor Jesus Cristo.
E aí você, diz o profeta, quando eu tiver que cruzar pelo rio da morte, eu vou me envolver nos mantos da sua justiça e nada temerei. Você tem medo da morte? Se tivesse que morrer hoje, isso te apavora? Eu te faço esse convite, se você não tem Jesus, para que você publicamente sim, por que não pode ser publicamente? Qual é o problema? E fazer escondido? Por que escondido? Quando você faz coisa escondida, geralmente é coisa que não é boa. Publicamente assim, porque a Bíblia diz, aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele, e aquele que me declarar diante dos homens, publicamente, você dizer assim, pregador, eu entendi que o padrão é alto, que um dia Deus me encontrará em julgamento e em juízo, e eu vou ter que dar conta de tudo que eu fiz. Eu entendi que o padrão é elevadíssimo, entendi que é por isso que não dá para ser salvo por obras, e que somente Jesus foi um homem perfeito, que nunca pecou, e que Deus disponibiliza essa justiça e retidão a todo aquele que crê. E eu quero a perfeição de Cristo na minha conta nesta noite. Feche seus olhos um pouquinho. Não sei, talvez o irmão Beto, pensando em um hino suave, os músicos nos ajudando, num momento solene agora, um hino apropriado, suave, doce e apropriado. Se você entendeu a palavra nesta noite, não tem Jesus, mas quer sair, vamos dizer assim, enquanto eu falava, você percebeu que é desse jeito mesmo, como eu falei. E você quer experimentar Jesus como realidade na sua vida. Tem alguém aqui que não tem Jesus e gostaria de erguer a sua mão, mas bem alto, muito alto, e dizer, pregador, eu quero Jesus, esse Jesus, eu quero ter a perfeição de Cristo na minha conta nesta noite. Levanta a mão, que eu quero orar por você. Se houver aqui, lá fora, eu não enxergo bem lá fora, mas se houver alguém, não saia deste lugar sem Jesus. E Ele te dará uma segurança que você não terá medo da morte. Pelo contrário, ela será uma doce carruagem que te levará para a presença de Deus. Eu não conheço a audiência, eu não sei se todos aqui são crentes, mas se houver alguém que não tem Cristo em sua vida, desta forma, talvez você é religioso, talvez você frequenta alguma igreja, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu estou dizendo disto que eu preguei nesta noite. Você gostaria de erguer a mão e dizer, eu não quero sair desse lugar sem Jesus na minha vida. Pregador, eu creio no que você falou. Eu sei que é a verdade. Tem alguém? A senhora levanta a sua mão bem alto, dizendo, eu quero Jesus. Tem mais alguma outra mão ali a outra mão que se levanta? Mais alguém? Não seja tímido. Não tenha medo. Tem mais alguém antes de que oremos? E você diz, pregador, eu quero esse Jesus. Desse jeitinho, eu já ouvi outras coisas, mas eu quero desse jeito que você falou. Um Jesus que me amou e veio para me salvar. Eu quero que algumas irmãs aqui da igreja cheguem até a nossa irmã ali onde ela está. Não precisa muitas, 2 irmãs, para estar com ela, abraçá-la. Aleluia!
Essa ovelha resgatada, ali tem mais uma mão, acredito que seja, não sei aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que entendeu que você não tem a menor chance de se salvar por conta própria? Faça o que você quiser, faça as boas ações e obras que você quiser, seja caridoso o tanto que você quiser, você sempre estará aquém daquele altíssimo padrão. Mas você entendeu que Jesus satisfez o padrão e disponibiliza a sua perfeição, e você diz: eu quero a perfeição de Cristo na minha vida, na minha conta. Tem alguém? Se não tiver, eu vou orar por esses que levantaram suas mãos. Amém? Pai Celeste, estas mãos levantadas estão dizendo: eu quero Cristo, do jeito que foi pregado. Eu entendi que eu preciso de um Salvador para viver aqui nesta terra, e na hora em que eu enfrentar a morte, uma porta pela qual irei passar sozinho. Nós queremos entregar estas preciosas almas em tuas mãos, porque elas publicamente se levantaram e disseram: eu quero Cristo, e quero que todo mundo veja aqui que eu quero Cristo. Eu não me envergonho de dizer que eu quero Cristo. Senhor, que estas almas estejam bem guardadas na palma de tua mão, ali onde as ovelhas não podem ser destruídas, porque é um lugar de segurança. Nós entregamos estas vidas em tuas mãos para que sejam guardadas, protegidas, livres de todo mal, em um nome precioso de Jesus. Cele isto em cada coração, em nome de Jesus. Ajude a todos, Pai. Se alguém vacilou nesta noite, não deu conta, foi tímido, de alguma forma não deu conta de erguer a sua mão, mesmo desejando, que a tua misericórdia continue batendo na porta desse coração, até que esse coração se entregue a Jesus para uma vida de felicidade e de paz profunda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. De repente as coisas ficaram difíceis demais. O sorriso que havia por dentro ninguém viu mais. Está difícil manter o seu barco entre os vendavais. As palavras estão sufocadas, você só faz chorar. E chorar é a forma mais fácil de falar.
Mas é apenas aparência, Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracassos nos caminhos seus, mas é apenas aparência, Deus está agindo aqui. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Vamos chamar para ele, cante comigo. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, e Ele diz aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. Eu quero concluir com isto. Há um impossível na tua vida, uma dívida impossível de pagar, um filho que você diz, eu não sei o que fazer mais com ele, ou como poderia mudar o quadro dele. Uma questão de saúde que o médico disse, você vai ter que tomar esse remédio pelo resto da vida. Um impossível. Agora eu quero desafiar a tua fé. Olha, Deus quer te dar essa bênção. Glória a Deus. E você diz assim, minha fé é tão pequenininha. Não, o importante é que você tenha. Mesmo que seja tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, já é suficiente. Glória a Deus. Que coisa! O poder de Deus vai te ajudar nessa noite. Que coisa! Que coisa! Você viu isso? Eu não sei se você percebeu isso. Talvez estava distraído.
Mas aqui está um poder Graças para a virar Deus. esse quadro nesta noite. Aleluia. Você crê? Eu não estou falando de uma gripe, de uma dorzinha de cabeça, estou falando de um impossível. Um impossível. Pastor, eu não sei mais o que fazer, já tentei de tudo, não tenho forças, está além das minhas forças, está além da minha capacidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Aonde termina o teu
O impossível agora se torna possível pelo poder de Deus. Receba a sua bênção em nome de Jesus Cristo. Que toda obra do maligno se desfaça e que você alcance aquilo que te trouxe aqui na frente, do jeito que você desejou, exatamente como pediu, em nome de Jesus. E irmão, eu estou convicto, certeza absoluta, mais uma impossibilidade, em nome de Jesus. Eu coloco o nome de Jesus sobre essa situação, para uma mudança radical, para uma solução perfeita. Não interessa o que seja, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Eu te dou essa bênção em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Mais uma impossibilidade. Senhor, eles estão vindo porque estão crendo. E eu quero em teu nome dizer, seja qual for o problema, hoje findou, acabou, porque o impossível é possível para Deus, que é impossível para os homens, que está além da nossa força e capacidade humana. Agora é possível, porque esta unção que quebra julgos do mal está aqui para fazer isso nesta noite. Muito obrigado. Que esta anciã receba essa bênção que veio buscar, exatamente da forma como ela pensou, desejou, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer, eu estou convicto, tem alguma coisa, eu não sei dizer certo, mas alguma coisa desceu para quebrar julgos. Quebrar julgos. Não, olha, é coisa impossível, não tem impossível. Não tem impossível. Está além da tua capacidade, é a tua vitória nesta noite. Há um poder, há uma unção para apodrecer julgos de impossibilidade. Hoje você vai sair daqui dizendo, é a minha vitória, é a noite da minha vitória. Aleluia. Oi, irmão. Aqui está uma irmã vitoriosa, porque esta unção vem para quebrar julgos e torná-la vitoriosa. Ela possa sentir em seu coração que é amada por Deus, que Deus a ama com amor inalterável, amor profundo de tal maneira, do jeito que você desejou, exatamente como desejou. Eu te dou a tua bênção, irmã, usando o nome de Jesus para isso. O nome de Jesus rompe o jugo da impossibilidade. Seja o que for que desejares em teu coração, aí está, aí está. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Não está no homem esse poder, está na atmosfera. Irmão, não importa se eu oro por você ou alguém outro ora por você, não está no homem, está na atmosfera o poder para o impossível. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a vitória seja para meu irmão, uma vitória esmagadora e completa, perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, pondo as mãos sobre eles, Senhor, não é o homem, é a atmosfera que traz o milagre, é a atmosfera que cura, é a atmosfera que paga essa dívida, é a atmosfera que traz a felicidade para esse lar que está destruído, é a atmosfera poderosa para reverter, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Amém. Glória a Deus. E neste momento, para a glória do Pai, Meu Deus, aqui está meu irmão, com uma impossibilidade na vida, mas esta unção não respeita impossibilidades, destrói todo o jugo do maligno. Tudo que o diabo pode fazer, Deus pode desfazer, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e as obras do diabo estão sendo desfeitas aqui nesta noite, neste lugar, nesta simplicidade do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá a solução para esse impossível na vida do meu irmão, seja o que for, Deus sabe, e o Senhor dá a vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco o nome de Jesus sobre ele para a vitória total. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está minha irmã, Senhor. Não tem nada impossível. Irmã, você está entendendo isso? O que aconteceu aqui? O que passou por nós aqui no púlpito, está aqui ainda no púlpito. É uma unção que quebra todo o jugo de impossibilidade. Não tem nada impossível, não tem nada, não há nada. Seja o que for que você veio buscar, é a tua vitória total, completa, completíssima. Em nome de Jesus, eu coloco o nome de Jesus sobre essa impossibilidade e ela se desfaz como uma bolha de sabão. Se desfaz, não tem chance, não tem a menor chance diante do nome de Jesus Cristo. Obrigado pela vitória, glorifica a Deus pela vitória. Está meu irmão. Oh Deus, eu estou amando este momento, Senhor. Eu estou amando este momento. Porque isso aqui não é uma brincadeira, não é um sensacionalismo, é um poder. Por que esse poder está aqui, Senhor? Eu mesmo não pensei que seria desta forma, porque o Evangelho foi pregado, porque a graça foi anunciada, porque Jesus foi exaltado nesta noite, e o poder vem, não tem como não vir, quando Jesus é pregado e exaltado. E este irmão, ele está aqui para ser mais um entre aqueles que receberam nesta noite vitória total. Não há nada impossível
a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, foi maravilhoso. Foi um pouco extenso nesse fim de semana, nós temos de festa esse fim de semana, né? Então tem que aproveitar os companheirismos, estamos de festa, mas os que vêm pela primeira vez não é tão comprido assim o culto, né? Mas nós adoramos a Deus, nós gostamos de glorificar a Deus e gostamos de ouvir a palavra. Então amanhã de novo, amanhã de manhã às 9 horas, estaremos aqui, o meio-dia vamos ter o almoço e todos estão convidados para o almoço amanhã meio-dia. Não vai custar nada, só vai custar você ir com a barriga vazia, né? Para comer ali, sabe? E à tarde, à noite, às 19 horas, nós vamos estar reunidos ali no tabernáculo, ali em Roda Alta, e vamos receber mais uma porção da palavra de Deus. Você quer acompanhar a caravana da fé? Vamos, né? Você que nem Jesus. O profeta chegou a dizer uma vez, se expressou assim, que os discípulos foram atrás de Jesus, por indo, depois eles perderam o rumo da casa, né? Não sabiam mais nem como voltar para casa, né? Porque eles estavam envolvidos junto com Jesus, né? Então você quer se envolver junto com Jesus? Com nós também? Vamos lá em Roda Alta amanhã, os que puderem, os que não puderem, tudo bem, mas se você puder, vai ser uma bênção, né? Que Deus abençoe, até amanhã às 9 horas da manhã. Ó, os irmãos estão falando aqui, se você ainda não tem um lugar para pousar hoje à noite, você fica na frente do irmão Vladimir que está falando.